Bem, amigos, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo, por assim dizer, do livro dos Espíritos. Nós paramos na parte 4, ou seja, capítulo 4, livro 2. Ok? Livro 2, capítulo 4. Nós havíamos parado na pergunta 217. E vamos dar continuidade agora, continua sendo o livro 2, capítulo 4, parte 5. Pergunta 218. Esse vídeo vai ser um vídeo curto e nós vamos encerrar esse capítulo. Conforme eu já falei em vídeos anteriores, existirão alguns capítulos curtos. E esse aqui vai ser um capítulo, uma parte, por assim dizer, nem capítulo, uma parte curta. Vamos lá? Então, nessa parte vai falar sobre ideias inatas. Não é verdade? Então vamos lá. A pergunta 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Pergunta: a teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Quer dizer, não é só um acaso, por assim dizer? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Pergunta: deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Resposta: nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes. No intervalo, o espírito pode ter progredido. Ele acentuou aqui o número 216. Pergunta 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc. Resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Pergunta 220. Em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Resposta: sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida. Espera aí que eu me perdi aqui. Vou repetir a resposta. Se o espírito pode perder um gosto de alguma faculdade que ele tinha na vida anterior. Então responde aqui: sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez mal dela
se fez dela um mau emprego. Quer dizer, se já completou aquela faculdade, aquela inteligência, ou se ele fez mau emprego, ele vai abandonar aquilo para tentar depois mais tarde. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra, que com ela não tem relação. Então ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde, né? Ele pode, numa reencarnação, dar preferência a outros, dar outro sentido à sua vida, certo? Mas fica lá parado. O dia que ele quiser reencarnar com a mesma proposta ou propósito, né, ele vai ter uma vaga intuição. Bem, 221. Há uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Quer dizer, se é uma lembrança, né, de vidas passadas, que já trazia isso, né, em tempos passados. Resposta: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. Quer dizer, é uma vaga lembrança que tem antes do espírito reencarnar mesmo. E não adquirir isso na vida material, mas sim na pátria espiritual, esse tipo de conhecimento. Pergunta: é a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Se essa lembrança, né? Que certas crenças relativas à doutrina espírita, né, e que registram em todos os povos? Resposta: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso encontramos-la por toda a parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Então, meus amigos, vou repetir essa resposta. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Isso daqui é muito interessante para as pessoas que não são espíritas, estão ouvindo e estudando comigo, posso dizer assim, né, que estão ouvindo isso aqui pela primeira vez. Essa informação é muito importante. Ó. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Isso está bem claro. E é o livro de Dois Espíritos, certo? Publicado por Allan Kardec. Então vem dizendo, bem claro aqui, não foi Kardec que inventou o espiritismo, não. Kardec codificou, colocou tudo no papel, certo? Mas já existia. Ele continua aqui, por isso, né, encontramos-la por toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, quer dizer, a gente aqui, os seres humanos, tem uma intuição do nosso estado quando estávamos fora do corpo. Tem consciência instintiva do mundo invisível. Nós temos essa consciência. Porém, muitas vezes, os preconceitos, quer dizer, a educação, né, a sociedade, falseiam essa ideia, né? E a ignorância, né, a nossa falta de conhecimento, a mistura com a superstição, certo? Aí vem a superstição, vem as religiões, algumas outras condenando o espiritismo, falando que é coisa demoníaca e por aí vai. Então as pessoas acabam, para não ficar sendo taxada como isso ou como aquilo, para se inserir na sociedade, algumas, antigamente era pior, não é verdade? As pessoas, o preconceito da pessoa se falar que era espírita era terrível. Eu tenho 68 anos e posso falar para vocês que quando eu era criança, minha mãe nos aconselhava na escola a não falar, né, que éramos espíritas. Se bem que a gente nem frequentava, certo? Mas nós não frequentávamos religião alguma, catolicismo, nada. Só o meu avô que tinha o hábito de ouvir a rádio,
uma rádio espírita que é do antigo, acho que era Alziro Zaru, um negócio assim, que falava sobre espiritismo. Depois meu avô passou a ouvir a Rádio Rio de Janeiro, ok? Então, nós não éramos batizados na igreja, não era batizado em lugar nenhum, né? Porque tinha minha família, principalmente a parte do meu avô, era voltada para a doutrina espírita. Então minha mãe falava, aconselhava a gente na escola, quando entramos na escola, a falarmos que éramos católicos, certo? Ah, vocês não falam que vocês não têm religião, que não são batizados, fala nada disso para ninguém não. Se perguntarem, vocês são católicos. Porque naquela época, se falasse que era espírita, já ia ser perseguido na escola, porque existia assim uma perseguição muito grande. Isso há 60 anos atrás, né? Eu tenho 68. Eu posso falar isso para vocês. Então, na escola nós éramos obrigados a falar. Imagina aquelas crianças da época que seus pais eram de centro de umbanda, né? Candomblé, né? Quimbanda, enfim, essas religiões de origem africanas. Essas para elas era pior ainda. Eles foram mais perseguidos do que os próprios espíritas, porque o espiritismo, depois que Allan Kardec, codificou lá na França, fez os livros, coisa e tal, ele sofreu pra cacete, desculpe o termo, ele sofreu muito perseguições, principalmente da Igreja Católica, ok? Mas, ainda assim, não era uma perseguição tão assim, tão severa quanto os africanos eram perseguidos. Primeiro, que já vinha o problema da cor da pele, né? Porque os europeus, etc e tal, considerava a raça negra como uma raça inferior. Começa essa coisa aí. E a raça negra, ainda além de, na visão deles, era inferior, que eram escravos, né? Pouco antes de Kardec, no ano de 1500 e pouco, quando o Brasil foi, né, descoberto, os negros eram escravos na Europa, aqui no Brasil também. Claro, Portugal veio para cá, colonizou o Brasil e trazia seus escravos para cá também. Então o negro, além de ser perseguido e ser tratado como uma raça à parte, inferiores, imagina as religiões deles. Eram perseguidos duplamente, ok? E como Kardec não era negro, era branco, mas era uma religião que a Igreja Católica queria combater. Entendeu? Só que é lógico que a perseguição foi, embora tenha sido grande, mas muito menor do que a perseguição que houve, né? Com o candomblé e religiões de origem africana, que, pô, tiveram assim, duplo sentido, duplo motivo, né? Eram negros e eram acusados de mexer com coisas erradas, não é verdade? Então, meus amigos, aqui é bem claro, não nasceu a doutrina do Allan Kardec. Ela já existe mais do que existe, né? Desde que o mundo existe como mundo, sempre existiram aquelas pessoas que acreditavam que existia coisa além do corpo. E aqueles que mais se dedicavam a isso, chegavam a fazer comunicações sim com os espíritos. E os espíritos trouxeram as informações do que acontecia com eles na pátria espiritual, lá na vida espiritual. Cada espírito dava seu testemunho, certo? Mas eles não eram unânimes nas informações, eles até hoje não são, porque cada espírito está num determinado ambiente. E quando ele está num determinado local, ambiente, ele acredita que seja o ambiente espiritual que ele está, ele acredita que estejam todos os espíritos naquele ambiente. Ele não tem noção que existem vários ambientes. Vocês estão me entendendo? Então é isso. É como eu posso falar para vocês. Eu estou num determinado estado, né, aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, não importa. Eu estou em um determinado... O meu bairro tem uns acontecimentos. Eu vou imaginar que o planeta todo seja igual. Não é verdade? Eu tenho transporte, aqui tem avião, tem carro, tem bicicleta, pereré, parará, certo? Mas existem coisas em outros países que eu sequer conheço, que eu desconheço. Mas eu vou falar que tudo é o quê? A vida. Se um extraterrestre fizer contato comigo, eu vou falar toda a experiência que eu tenho.
e vou acreditar que o mundo seja tudo aquilo que eu conheço. Mas existe na atualidade tecnologia que eu desconheço, que nós desconhecemos, não é verdade? Em determinados países, culturas, hábitos, né? Eu conheço o hábito, a cultura brasileira, eu sou brasileiro, mas eu desconheço as culturas de outros países. Mas como a cultura aqui no Brasil é assim, eu vou acreditar que sejam iguais em todos os países. E a gente vai descobrir, hoje em dia a gente com a internet fica mais fácil, né? De descobrir que não sabemos de tudo, que estamos nos enganamos facilmente com muitas coisas. Ok? Então, como esse vídeo é curto, eu falei para vocês, nós então terminamos o capítulo 4, livro 2º, vocês estão vendo lá no cabeçalho, livro 2º, capítulo 4. A próxima etapa nós vamos começar na pergunta 222, né? No capítulo 5º. E o capítulo 5º vai falar sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Quer dizer, considerações sobre a várias vidas no corpo humano. Ok? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Espero ter conseguido, né, explicar a leitura de hoje, essa leitura que fizemos agora. Tchau, tchau. Até a próxima.